amiga disse que não existe calcinha limpa. Eu sou a Tayana Rodrigues, sou ginecologista com pós em ginecologia endócrina e hoje a gente vai conversar sobre corrimento vaginal. Afinal, a minha calcinha ela tem que ficar limpa no final do dia ou será que não? Trago uma verdade que pode te chocar. Não existe calcinha limpa. É isso mesmo, é normal a mulher produzir corrimento. E é normal, às vezes, esse corrimento manchar um pouco essa calcinha. Porque o corrimento, na hora que ele tá lá dentro, quando ele é liberado pelo colo do útero, até que ele chegue do lado de fora e caia na sua calcinha, ele vai sofrer uma oxidação, ou seja, o efeito do oxigênio mesmo do ar. E essa oxidação pode fazer com que ele mude de cor e até manche a sua calcinha. Porque também é importante lembrar que a nossa vagina é ácida. Se ela é ácida, o corrimento que sai dela muitas vezes também vai estar ácido. Se esse corrimento está ácido, às vezes ele vai até manchar a sua calcinha. E tá tudo bem, isso é normal. É importante a gente entender por que esse corrimento muda. Ao longo do ciclo menstrual, a gente tem um desenvolvimento ali do folículo e à medida que ele vai crescendo, ele vai liberando um hormônio chamado estrogênio. Esse estrogênio, lá no colo do útero, vai ativar algumas glândulas que vão fazer com que o corrimento, a secreção que sai ali do colo do útero, se torne mais fluida, mais escorregadia. Para que, na hora que a gente ovule, essa secreção esteja muito fluida, muito escorregadia, tipo uma clara de ovo, para ajudar o espermatozoide a entrar. Afinal, o mecanismo de toda ovulação e do nosso corpo é a reprodução. Então, ele não sabe que você não quer engravidar. Ele está achando que é isso que você está esperando. Então, essa secreção vai ficar bem fluida, bem escorregadia e às vezes pode até pingar e sujar sua calcinha. Como eu disse, como a vagina é uma região ácida, esse corrimento pode estar ácido e às vezes até manchar um pouco a sua roupa. Assim que a ovulação acontece, a gente acaba liberando um outro hormônio, chamado progesterona. Essa progesterona vai ter um outro efeito lá no colo do útero. Essa progesterona ela vai fechar os canalículos que fazem a liberação de secreção. Então, se você estava se sentindo molhada, cada vez mais molhada e até escorregadia de tão molhada, de repente você vai se sentir mais seca. Então, o seu corrimento, que antes estava bem fluido, agora tende a ficar um pouco mais grosso. Ou às vezes, dependendo, se você não produz tanta secreção vaginal assim, você vai se sentir até meio seca, como se nem estivesse liberando secreção nenhuma. E aí, depois, ao longo do ciclo, vai chegar a fase da menstruação. E aí, a calcinha vai se sujar de sangue. Mas então, voltando ali na fase pós-ovulação, na fase da progesterona. Esse corrimento, então, ele tende a ser um mais grosso, mais denso, e por isso a sua cor pode ser, em vez de mais transparente, mais branca. Em alguns casos, com o contato com o oxigênio, como eu expliquei, pode ficar até um pouco mais amarelada. Em outros vídeos aqui desse canal, eu já falei sobre métodos contraceptivos e expliquei que quem faz uso de método hormonal, o hormônio que faz com que você não engravide é justamente a progesterona, liberada na segunda fase do ciclo, depois que a gente ovula. Então, se a gente faz uso de progesterona contínua, a gente impede a nossa ovulação. E qual que é o efeito da progesterona? Fechar os canalículos ali do colo do útero e deixar a secreção vaginal mais grossa. Logo, os espermatozoides têm mais dificuldade de entrar ali pelo útero. Então, as mulheres que fazem uso de métodos hormonais tendem ou a se sentir mais seca ou ter uma secreção vaginal mais densa e mais grossa. Como elas não têm ovulação, logo elas não vão ter aquela sensação de secreção fluida e escorregadia. Vai ser sempre a mesma coisa, um muco mais denso, mais grosso, às vezes em maior ou menor quantidade. Algumas mulheres em uso de progesterona, como tem essa inibição da secreção vaginal, tendem a se sentir até muito secas, precisando usar até lubrificantes durante a relação sexual. Inclusive, esse é o mesmo mecanismo do pós-parto e da pós-menopausa. Não tem a liberação tão importante do estrogênio
e a vagina tende a ficar mais seca e com o muco cervical mais grosso, já que progesterona é o hormônio predominante nessas fases. Mas então, se é normal a secreção às vezes ser mais fluida, mais transparente, em outros momentos ser uma secreção mais densa e mais grossa, que pode variar de branco até amarelado, quando que eu tenho que me preocupar com o meu corrimento? Primeira coisa, vagina tem cheiro? Pois é, e eu tenho certeza que você conhece o cheiro da sua. Por isso, quando ela estiver, essa secreção, tiver com um cheiro estranho, um cheiro podre, um cheiro de peixe, uma coisa esquisita, pode ser que alguma coisa esteja errada. Outra coisa é quando a secreção fica com bolhas, muito bolhosa. Também é importante passar por uma avaliação. Ou ainda quando ela fica com cores acinzentadas, ou então um rosado, ou um amarelado meio purulento, ou até quando a secreção está esverdeada. Nesses casos, você também precisa passar por uma avaliação. Outra coisa que a gente precisa se atentar é o volume da secreção. Se você conhece seu corpo, você tem uma noção do quanto que você produz de secreção vaginal. E como eu expliquei, ao longo do ciclo menstrual é normal também mudar um pouco essa quantidade de secreção. Mas se por acaso você não produz tanta secreção e de repente começa a se sentir muito molhado o tempo todo, também pode ser um sinal de que alguma coisa não está certa. Por isso, você precisa passar por uma avaliação. Existem algumas bactérias e fungos, como a Gardnerella e a Cândida, que já vivem na sua vagina. E é normal elas estarem presentes ali. Só que em determinadas situações elas podem proliferar mais do que ela deveria. E assim causar alterações no nosso corrimento que precisam ser tratadas, já que vão gerar outros sintomas. Pode acontecer também de você ter uma contaminação por outras bactérias que, em geral, não vivem ali na flora vaginal. Isso também precisar ser tratado. E também pode acontecer lesões, ou então podem acontecer lesões ali no seu colo do útero. E essas lesões também podem mudar o aspecto da sua secreção e precisam ser avaliadas. Então, se você produz corrimento todo dia, a vida inteira, que bom! Isso significa que você é uma mulher normal. Afinal, todas nós produzimos corrimento vaginal e esse corrimento muda ao longo do nosso ciclo menstrual, ou seja, ao longo do nosso mês. Ora mais claro, mais fluido e mais transparente, ora mais grosso, mais denso, com uma cor às vezes branca, às vezes um pouco amarelada. Então, é normal, a nossa calcinha não vai estar sempre limpa. Não existe calcinha limpa. É isso mesmo. A gente produz corrimento vaginal e tá tudo certo. A gente só precisa se atentar quando há mudanças muito significativas nesse corrimento. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de me acompanhar aqui e também no Instagram para ter mais informações sobre ginecologia e também sobre a fertilidade. E me acompanhe aqui no YouTube, porque toda quinta-feira a gente tem um novo vídeo nesse canal. Te espero no próximo vídeo.